Olha eu aqui mais uma vez para falar hoje de um assunto que é considerado um dos assuntos mais difíceis da prova do exame de suficiência. Alguns acham que contabilidade pública é o assunto mais difícil, eu posso concordar com isso também, pois afinal de contas contabilidade pública realmente é um assunto dos mais difíceis, porém outros acham que contabilidade de custos é talvez o assunto mais difícil da prova do exame de suficiência e também na vida acadêmica, né? E aí vocês ficam assim, meu Deus, contabilidade de custos, e agora? Como que eu vou conseguir resolver os exercícios? Porém, pessoal, depois dessa aula aqui, eu quero que vocês saiam assim, ó, satisfeitos, felizes. Afinal de contas, vocês vão aprender contabilidade de custos conosco aqui no nosso curso preparatório de uma forma diferente. É isso mesmo. Eu vou trazer para vocês, então, explicando passo a passo da contabilidade de custos, alguns assuntos que são os mais importantes, obviamente, para o exame de suficiência, mas eu quero trazer de uma forma bastante didática. E para fazer isso, eu sempre gosto de começar com algumas perguntas, alguns questionamentos, para que vocês comecem a raciocinar a contabilidade de custos da forma que eu quero que vocês aprendam, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para que serve a contabilidade de custos? Muitos podem falar assim, professor, não serve para nada. Brincadeira, claro que ela tem algumas serventias, né? Mas alguns podem pensar de imediato já, falar que contabilidade de custos ela serve para o auxílio no processo e na tomada de decisões. Vocês estão certíssimos, contabilidade de custos serve para isso também, né? Para auxiliar então ali a gerência no processo de tomada de decisões. Porém, eu quero perguntar para... Ei, ó, presta atenção aqui. Mas então eu quero que vocês, olhando para esse gatinho fofinho que está aqui do lado, tentem trazer essa pergunta para o lado técnico. Como assim, professor? Tecnicamente, para que serve a contabilidade de custos? Então nós vamos olhar através da nossa técnica contábil. Nós somos técnicos na área contábil, né? Professor, eu não sou técnico, eu vou ser bacharel. Tudo bem, eu estou falando a questão de aplicar a técnica contábil, né? Então, se nós formos aplicar a técnica contábil e vocês pensarem de forma técnica para que serve a contabilidade de custos, se você falou que é para dar valor aos estoques, você acertou. Tecnicamente falando, a contabilidade de custos ela serve para dar valor aos estoques. Ou seja, eu preciso saber quanto que o meu estoque vale, o estoque da minha empresa vale, para que nós possamos, quando for fazer a demonstração do resultado do exercício, classificar lá em custo da mercadoria vendida para uma empresa comercial, custo dos produtos vendidos para uma empresa industrial e ainda também tem os custos dos serviços prestados para uma empresa prestadora de serviço, nós possamos colocar lá o valor correto dos custos que foram aplicados então naquelas mercadorias, naqueles serviços ou produtos. Tá? Então é isso que nós precisamos saber, qual que é o valor dos nossos estoques para alocar corretamente esse valor lá para o nosso resultado do período. Tá? E aí você pode pensar assim, então se serve para dar valor aos nossos estoques, né? Se serve para dar valor ao nosso... Eu já vou adiantar aqui, já vou trazer aqui o primeiro exercício que nós vamos resolver hoje, tá? É um exercício um tanto quanto antigo, né? 2015 aí. Deixa eu só achar minha caneta aqui. Aí, achei minha caneta aqui. Vejam aqui, ó, pessoal, que é um exercício de 2015, né? Porém, pessoal, é um dos exercícios melhores que eu encontrei para explicar para vocês como que funciona a contabilidade de custos por processo, que é um assunto que pode estar na sua prova, tá? Então vamos ver aqui passo a passo como resolver esse exercício aqui. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O exame de suficiência, quando ele traz contabilidade de custos, ele traz normalmente 99% das vezes contabilidade de custos de uma empresa industrial, né? Nós vamos começar a entender o porquê disso. Ele já trouxe contabilidade de custos de uma prestadora de serviços, mas, enfim, por que contabilidade de uma empresa industrial? É simples, se vocês souberem fazer de uma empresa industrial, vocês vão conseguir fazer facilmente de uma empresa comercial, de uma prestadora de serviços. Além disso, lembra que eu falei agora há pouco que a contabilidade de custos ela serve para valorar estoques, né? Para que nós saibamos qual o valor dos nossos estoques para alocar lá para o custo da mercadoria vendida ou para o custo dos produtos vendidos. Então, eu falei que é dar valor aos estoques.
Se nós formos comparar uma empresa comercial, vamos ignorar a prestadora de serviço, vamos nos concentrar numa empresa comercial, numa empresa industrial. Qual que é a grande diferença entre essas duas empresas em relação a isso que eu falei para vocês, né? Em relação à quantidade de estoques? É justamente a quantidade de... Eu adiantei, né? É justamente a quantidade de estoques. Vamos supor que as duas empresas, elas fabricam ou vendem ou fabricam um único produto. Um único produto, tá? Da mesma forma, a diferença entre essas duas empresas, a empresa comercial e industrial, é justamente a quantidade de estoques. Enquanto a empresa comercial ela vai ter apenas um estoque, que é o estoque de matéria-prima, não, né? O estoque de mercadorias, a empresa industrial ela vai ter 3 estoques: estoque de produto, estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração e estoques de produto acabado. Tá? Então nós já vamos ver aqui como calcular isso, mas antes eu quero que vocês foquem aqui, pessoal, agora. Ó. Ei, presta atenção aqui. Eu quero que vocês foquem na pergunta do exercício: o custo dos produtos vendidos no período. Ou CPV, né? Custo dos produtos vendidos. Ei, ó, pergunto para vocês, uma pergunta retórica, é claro que vocês estão assistindo aqui online comigo, né? Não vão poder me responder imediatamente, mas uma pergunta para vocês refletirem aí. Se fosse uma empresa comercial, qual seria a pergunta, pessoal? Ah, professor, seria o CMV. Exatamente. Custo das mercadorias vendidas. E qual que é a fórmula para calcular o custo das mercadorias vendidas? Olha aqui, ó, CMV igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Essa fórmula nós sabemos aí, né? Nós trabalhamos com ela já há algum tempo. Mas eu pergunto para vocês já viram a fórmula do CPV, que é para uma indústria, né? CMV para uma empresa comercial, custo das mercadorias vendidas. CPV, custo dos produtos vendidos. Vocês já viram a fórmula do CPV? Eu vou trazer aqui para vocês, ó, pessoal. Tá aqui, ó. Se você nunca viu a fórmula, tá aí, ó. CPV igual ao estoque inicial de matéria-prima mais compras de matéria-prima menos estoque final de matéria-prima mais mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação mais estoque inicial do produto em elaboração menos estoque final do produto em elaboração mais estoque inicial do produto acabado menos estoque final do produto acabado. Ufa. Pessoal, nem olhem para essa fórmula aqui, vamos jogar ela fora. Tchau, ó, tchau, dê tchau para elas ali. Por quê? Porque para resolver esse exercício do CPV, nós vamos utilizar qual fórmula? Ó, viram que eu falei? Aquilo que eu falei lá, ó. Eu tenho 3 estoques, né, numa empresa industrial. Por isso que eles gostam de trazer contabilidade de custos numa empresa industrial, né? Porque aí fica fácil de calcular de outras empresas, ó. Estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração e estoque de produto acabado. Mas qual fórmula que nós vamos usar? Aquela gigante que nós jogamos fora? Não, nós vamos usar esta mesma fórmula aqui, ó. CMV igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Porém, como são 3 estoques, nós vamos trazer para os 3 estoques. Tá lá, ó, estoque de matéria-prima, já levei lá em cima, vejam lá, ó, estoque de produto em elaboração e estoque de produto acabado. Né? Então, tá aqui, ó, a fórmula aí para que vocês possam realizar os cálculos. E aí fica fácil, pessoal, basta pegar os dados do exercício, lá em cima, lá, ó, estoque inicial de matéria-prima, tá lá no quadro branco lá em cima, lá, estoque inicial de matéria-prima, eles trazem essa informação para nós. Nós vamos levar lá pro estoque de matéria-prima, lá, ó, 18 mil. Compras, quanto que a empresa comprou de matéria-prima? Tá ali, ó, dê só uma olhada, não foram feitas compras de matérias-primas no período. Então nós trazemos ali o valor de 0, porque se não teve compras, quer dizer que é 0, né? E o estoque final de matéria-prima está lá em cima, lá o estoque final de matéria-prima, 13.500. Trago para cá, então, 13.500. O meu valor, então, se eu pegar aqui, ó, no estoque de matéria-prima, 18 mil, mais 0, porque nós tivemos 0 de compras, menos 13.500 aqui, eu chego no valor de 4.500. Ei, ó, presta atenção. O que é esse valor de 4.500? Nós pegamos o estoque inicial, mais as compras de matéria-prima, menos o estoque final de matéria-prima. Ah, professor, era para ser o CMV se fosse uma empresa comercial. Realmente, você está certo. Afinal de contas, nós estamos usando a fórmula do CMV.
Porém, a empresa vende matéria-prima? Não, ela não vende, mas ela fornece essa matéria-prima para a linha de produção. Então quer dizer que esses 4.500 aqui é o valor que foi consumido de matéria-prima, ou seja, o valor que vai sair do estoque de matéria-prima e vai lá para o estoque de produto em elaboração. Exatamente esse valor, ó a minha linha de produção aqui, ó, minha linha de produção é o estoque de produto em elaboração, tá? O pessoal da linha de produção foi até o estoque, ao almoxarifado, e solicitou matéria-prima. E eles forneceram essa matéria-prima pro pessoal lá na linha de produção. Por qual valor? Pelo valor de 4.500. E ó, para quem gosta de entender fórmula, pessoal, só pensem aqui comigo, ó. Se eu tenho estoque inicial de matéria-prima de 18 mil, certo? Eu não comprei mais matéria-prima nesse período. Então, como que pode, no final do período, eu ter só 13.500? Se eu tinha 18.500 no estoque inicial, né, no início do período, não comprei nada de matéria-prima, mas se eu tivesse comprado, eu teria somado aqui. E no final só tinha 13.500. Por óbvio, né, alguma coisa aconteceu. Esses 4.500 é justamente o que o pessoal pediu lá, solicitou lá no almoxarifado. Por isso que nós mandamos esse valor lá para baixo para o estoque de produto em elaboração, tá? Ei, pessoal, só presta atenção aqui, tá? Aqui eu estou trazendo de uma forma que vocês consigam entender, tá bom? Daqui a pouco eu já vou dar uma dica aí para vocês resolverem esse tipo de exercício de forma mais rápida, mas aqui entendam, tá? Então nós fomos lá, 4.500 trouxemos para cá. Ó, estoque inicial de matéria de produto em elaboração, R$9.000. Trago aqui, ó, R$9.000. Tudo eu tô tirando dos dados do exercício. Compras. Pessoal, a empresa compra produto em elaboração? Não, ela compra matéria-prima e transforma a matéria-prima em outro produto. Portanto, aqui no lugar de compras, eu vou trazer, ó, ei, presta atenção aqui, pessoal, presta atenção aqui. Eu vou trazer o custo de produção do período, tá? Custo de produção do período. Pessoal, isso aqui é de extrema importância, eles já perguntaram isso, tá? Eles trouxeram um exercício muito parecido com esse, só que ao invés de perguntar o custo dos produtos vendidos, eles perguntaram o custo de produção do período. E o que eu tenho dentro do meu CPP, custo de produção do período? A matéria-prima? Sim, a matéria-prima consumida, tá, pessoal? Tomem cuidado, não é que fica em estoque lá. As que ficaram em estoque lá, ó, 13.500, não foi consumida. O que foi consumida foi os 4.500 que nós fizemos o cálculo e mandamos lá para baixo. Então, matéria-prima, ok. Pergunto para vocês, a matéria-prima ela tem a capacidade de se autoproduzir sozinha? Não, é por isso que junto aqui com a matéria-prima eu tenho a mão de obra direta e também tenho os custos indiretos de fabricação, tá? Então aqui no custo de produção do período tem todos os custos daquele período. Matéria-prima consumida naquele período, mão de obra daquele período e custos indiretos de fabricação daquele período. Então eu vou somar custo de produção do período, a matéria-prima 4.500, que nós calculamos lá no estoque de matéria-prima, mais a mão de obra direta, tá ali, ó, 22.500, trago aqui, e mais os custos indiretos de fabricação, tá ali, ó, todos os dados retirados do exercício, pessoal, não estou inventando nada aqui, só estou trazendo os dados do exercício, então, estão todos lá no quadro branco, tá? Vou chegar aqui, portanto, ó, mais 27.000, chego aqui no custo de produção do período de R$54.000. Estes R$54.000 aqui, portanto, é o custo de produção desse período. Esse valor de 54.000 eu somo lá o estoque inicial do produto em elaboração. Diminuo o estoque final de produto em elaboração, que está lá em cima no quadro branco, a 11.250. Eu vou chegar no valor ali de 51.750. Pessoal, ei, presta atenção. Ó, o que é estes 51.750 aqui? Eles já perguntaram também. O que é isso? Pessoal, isso aqui é o custo dos produtos acabados no período, tá? Custo dos produtos que foram acabados no período. E vamos trazer então aqui, ó, no estoque. Então isso quer dizer que esse valor de 51.750, ele vai lá para o estoque de produto acabado. Aí eu pego o meu 6.750, que é o estoque inicial de produto acabado, substituo aqui por custo por produto que foi acabado no período, né? Produto acabado no período,
Tá ali, ó, coloquei aqui, ó, aqui, ou também, né, nós podemos chamar de custo dos produtos acabados, tá? O custo dos produtos acabados, ou produto acabado no período, que é 51.750, trago aqui. Diminui o estoque final, que é 33.750, chego no valor do que, pessoal? De 24.750, que é justamente o custo dos produtos que foram vendidos nesse período, que vai lá para o resultado da empresa, ó. Vai lá para o resultado da empresa, porque não tem mais para onde ir, não tem outro estoque aqui para baixo, né, para ele ir para baixo ali novamente para outro estoque. Por isso que ele sai daqui e vai lá para o resultado, custo dos produtos vendidos, porque ele acabou de ser vendido. Para quem gosta de entender fórmula, ó, mais uma vez presta atenção aqui, eu gosto particularmente, né? Então no início do período a empresa tinha 6.750 para vender. Só que ela acabou nesse período 51.750. Se eu somar isso que foi acabado aqui, ó, isso que foi acabado com mais o estoque inicial, eu tenho o total que eu tinha para vender nesse período. Porém, no final do período só tinha 33.750. Então, por isso que eu tiro esses 33.750, porque esse aqui é o que ficou em estoque, ó, isso aqui ficou nos estoques, ficou. Por isso que eu diminuo. A diferença entre o que eu tinha no início mais o que eu acabei no período, menos o que ficou lá no estoque, é justamente o CPV, custos dos produtos que foram vendidos, porque eles saíram daqui e foram embora da empresa, tá? Beleza, pessoal? Que é justamente a alternativa B do exercício. Pessoal, então, o que eu queria falar nesse exercício aqui com vocês era sobre isso, né? Era para fazer com que vocês entendam as perguntas também que eles podem fazer. Aqui é o custo dos produtos vendidos, vai até o final. Mas eles podem fazer o custo de produção do período, que é a mão de obra direta, a mão de obra direta é um custo de produção do período. Mas tem a matéria-prima consumida, a mão de obra e os custos indiretos de fabricação, tá? Isso é custo de produção do período. Ou eles podem perguntar também o custo dos produtos acabados ou os produtos acabados no período, tá? O custo dos produtos que foram acabados é 51.750, que nós calculamos no estoque de produto em elaboração, mas que ele foi depois para produtos acabados. Ei, ó, presta atenção aqui, tá? Presta atenção aqui. A forma mais fácil que eu falei para vocês que dá para resolver esse exercício aqui é simplesmente somar os estoques iniciais, diminuir os estoques finais e somar os outros custos aqui, ó, mão de obra 22 e os custos indiretos. Somar esses dois custos aqui, ó, mão de obra e custos indiretos. Tá? Então isso aqui eu somo, os estoques iniciais lá eu somo e diminuo os estoques finais, tá? Ah, professor, mas por que você não fez desse jeito aí para facilitar para nós? Porque eu preciso que vocês entendam, pessoal. Eu não sei o que eles vão perguntar lá na hora da prova. Vai que eles colocam um exercício desse aqui e perguntam qual que é o custo de produção, o custo dos produtos, os custos de produção do período, né, que é o CPP. Aí vocês iriam fazer dessa forma aqui, iriam errar a questão, porque o CPP eu não vou até o final, só pego a matéria-prima mais a mão de obra direta e mais os custos indiretos de fabricação. Vocês teriam que saber isso. E o custo dos produtos acabados, aí eu tenho que calcular até ali, ó. Até onde que eu vou transferir para o estoque de produto acabado ali, ó. O custo dos produtos acabados seria aquele 51.750 ali. É mais um exercício, ó. Ei, pessoal, ó, presta atenção. Antes de ver como resolver esse exercício, por que vocês não tentam resolver ele? Vocês têm que começar a praticar já, tá? Desde já, esse tipo de exercício aí. Vamos lá, então. Olha só, ele traz ali algumas informações e ele quer saber aqui, ó, considerando-se apenas as informações apresentadas e utilizando seu custeio por absorção, ele quer saber o custo dos produtos acabados em julho de 2017 ED. Ele quer saber, portanto, o custo dos produtos acabados, tá? Custo dos produtos acabados. Lembra como que eu calculo, ó? Os custos dos produtos acabados, primeiro eu tenho que saber qual que é a matéria-prima que foi consumida nesse período. Só que ele trouxe aqui fácil para nós, ó, a matéria-prima consumida. Ao invés dele trazer o estoque inicial de matéria-prima, as compras de matéria-prima, ele já trouxe quanto que foi consumido. Ótimo, porque nós precisamos para calcular. Afinal de contas, nós vamos precisar do estoque inicial de produto em elaboração, porque esse 90 mil ele vai lá para baixo, lembram? Nós vamos precisar do estoque inicial de produto em elaboração, que está lá em cima, lá, o 25 mil.
nós vamos compras, a empresa não compra produto em elaboração, mas eu posso substituir isso aqui por custo de produção do período. O que tem mesmo dentro do meu custo de produção do período? Eu tenho a matéria-prima que foi consumida, opa, ó, que veio lá de cima, 90 mil. Eu tenho a mão de obra direta e tenho os custos indiretos de fabricação. Tudo isso o exercício vai trazer para nós. Querem ver? Ó? Custo de produção do período, matéria-prima 90, que foi o que nós consumimos. Ah, professor, mas não precisou calcular, né? Não, porque ele trouxe já a matéria-prima que foi consumida. Se ele trouxesse estoque inicial aqui, ó, colocaria aqui estoque inicial, mais compras, menos o estoque final aqui, né? Colocaria aqui mais compras, menos o estoque final. Mas ele não trouxe, ele já trouxe quanto que foi consumido. Logo, esse valor nós somamos ali. E a mão de obra, 26 mil, ele trouxe também para nós, né, pessoal? Isso aí, essas informações ele precisa trazer. E o estoque final de produto em elaboração, 19 mil. Somando, então 90 mil mais 26 mil mais 19 mil que está lá em cima. Ficou errado aqui, né? Ó, mas ficou ali em cima, ali, ó, mais esse valor. Chega aqui no valor de 135 mil. Ah, professor, é a alternativa C, então. Não, pessoal. Porque esse 135 é o custo dos produtos, custo de produção do período. Mas os custos dos produtos acabados no período, eu tenho que diminuir ainda o meu estoque final de produtos acabados, tá? Diminuindo esses 10 mil do estoque final aqui, ó, que tá ali, ó, estoque final, chega no valor de 150 mil. 150 mil vai lá para o estoque de produto acabado e é justamente o custo dos produtos acabados que é a alternativa D do exercício. Vocês viram então que eles perguntaram, ao invés de perguntar o custo dos produtos, ao invés de perguntar o custo dos produtos vendidos, eles perguntaram o custo dos produtos acabados do período? É por isso que vocês precisam entender como calcular isso aí. E vamos lá então continuar aqui com nossa aula, tá? Mais uma vez, pessoal, questão de número 3 dessa aula. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois volta aqui que nós resolvemos juntos, tá? Não precisa ficar sofrendo, mas tenta resolver antes, tá bom? Aqui ele quer saber, pessoal, o custo de produção do período, ó, CPP. O que é o custo de produção do período mesmo? Vou trazer ali, ó, ao lado, ó. É a matéria-prima, só que aqui lembre-se sempre, né, pessoal, que é a matéria-prima que foi consumida e não o que ficou nos estoques, mas que foi consumida. A mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Pessoal, a matéria-prima eu tenho fácil, né? Consumo de matéria-prima lá, ó. Eu pego o estoque inicial de matéria-prima, ó, consumo de matéria-prima, pessoal, a matéria-prima consumida, aqui ele trouxe, ó. Cadê o estoque inicial? O estoque inicial tá ali, ó, estoque inicial de matéria-prima, R$3.000, trouxe ali em cima. Mais as compras de matéria-prima, que está lá, o primeiro item lá, 11 mil, e menos o estoque final de matéria-prima, que é 5 mil. Onde que está esse valor aí? Tá lá, tá... por que colocar tudo separado, né? Só para atrapalhar, ó, 5 mil aqui, ó. Tá bom? Então, isso vai me dar o consumo de matéria-prima do período. Esses 9 mil é justamente o que eu vou mandar lá para baixo, lá, ó. Mandei para lá R$9.000, que é o consumo de matéria-prima desse período. Mais a mão de obra direta. Quanto que eu tive de mão de obra? Tá lá, ó, fácil para nós lá em cima, lá, ó, R$5.000, tá? R$5.000 é a mão de obra direta. Aí aqui o que complicou um pouco, pessoal, é os custos indiretos de fabricação, que vocês deveriam saber então que todos os outros custos, eles entram, mas só custos e não despesas. Tá bom, professor, mas e como que eu sei o que é custo e o que é despesa? Pessoal, tudo que tiver relação direta com a linha de produção é custo. O resto é tudo despesa, da área comercial, área administrativa. Isso não entra aqui para o cálculo dos nossos custos. Ou melhor, entra somente para o custeio RKW, mas isso aí é assunto lá para frente. Nós vamos falar sobre esse método de custeio, mas lá na frente. Aqui, pessoal, eu não considero as despesas, tá? Então, despesas comerciais não vou considerar aqui para calcular os custos indiretos, né? Ó, vou pegar ali, ó, os custos indiretos. Limpei a tela aqui para ficar melhor, ó. Então, a compra de matéria-prima nós já calculamos, né? Ela já entrou no cálculo ali da matéria-prima consumida. A mão de obra direta também eu já coloquei lá embaixo, lá, ó, R$5.000, tá? Então, isso aqui não vai entrar no cálculo dos meus custos indiretos. As despesas, como são despesas, não entra no cálculo dos custos. Supervisão geral, ó, de produção, tem relação com a linha de produção? Tem, então vai entrar lá em cima, lá, ó, supervisão 2.900.
Aluguel da fábrica tem relação com a linha de produção? Tem, então vai entrar lá em cima. Lá, ó. Estoque inicial, isso aqui nós já levamos em consideração para calcular a matéria-prima consumida. Consumo de lubrificantes vai entrar no meu custo? Vai, porque é equipamento da produção. Então entra lá em cima, lá, ó, lubrificantes. Manutenção preventiva de máquinas de produção. Faz parte da linha de produção? Faz, então entra lá, ó. Manutenção das máquinas da produção. Despesas financeiras, o nome já diz, despesa, não entra. Estoque final de matéria-prima já entrou no cálculo da minha matéria-prima, portanto não entra aqui. Supervisão do almoxarifado de matéria-prima, entra lá? Entra, porque tem relação com a linha de produção. Depreciação de equipamentos de produção, entram lá? Entram, porque faz parte dos equipamentos de produção. Seguro dos equipamentos de fábrica, entra lá também? Entra, pessoal. Tudo isso, custos indiretos de fabricação, tá? Energia elétrica consumida na produção, 790, entra lá? Entra, porque faz parte da linha de produção. E o propaganda e marketing de produto não entra, porque isso aqui é uma despesa, não tem relação com a linha de produção, com a área produtiva. Somando tudo isso, eu chego ali, consumo não, né, pessoal? Aqui, coloque ali no lugar de consumo a palavra custos indiretos de fabricação, tá? Aqui, ó, total, né? Aqui é o total dos custos indiretos de fabricação, dos CIFs, também chamados de CIFs, 7.730. Levo lá para minha formulazinha lá, ó. Então, 9.000 mais 5.000 mais 7.730, custos de produção do período, 21.230, que é justamente a alternativa B. Marco a alternativa B e vou para casa ser muito e muito feliz. Bom, pessoal, então nesse primeiro momento que eu queria passar para vocês sobre contabilidade de custos era isso, né? Dando uma introdução, fazendo com que vocês entendam a contabilidade de custos de uma forma mais ampla, né? No custeio por processo, ali, passando pelo estoque de matéria-prima, estoque de produto de elaboração, produtos acabados. Agora, nas próximas aulas, nós vamos ver também, vamos falar de custeio por absorção, que eles gostam muito de cobrar, custeio variável. Iremos falar também sobre os outros custos, métodos de custos, né? Como, por exemplo, custeio IBC, custeio RKW. Vai ter muita coisa aí sobre contabilidade de custos aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Então, clica na próxima aula e já vamos lá para contabilidade, custeio por absorção versus o variável. Espero vocês na próxima aula. Até mais!